Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje iremos tratar sobre ética, etiqueta e moral. Abordaremos a ética secular e também a ética cristã. Iremos falar sobre a sua origem e as suas distinções entre ética secular, ética cristã, etiqueta e moral. E através deste estudo, iremos também chegar a conclusões reflexivas de acordo com a ética. E antes de iniciarmos o nosso estudo, convido a vocês a irem na descrição aqui deste vídeo para que vocês possam estar mandando um valor considerável através da minha chave Pix e também as suas dúvidas que em breve eu irei saná-las. Vamos falar sobre ética. A origem da palavra ética. A origem da palavra ética vem do grego ethos ou ethos, dependendo da sua pronúncia no grego, que quer dizer o modo de ser, um caráter. Os romanos traduziram o ethos grego para o latim mos, ou no plural, mores, que quer dizer costume, de onde vem a palavra moral. E a palavra moral vem de moralis, que significa a qualidade do que é moral, ou moralitas também significa dessa forma. Tanto ethos, caráter, como mos, costume, indicam um tipo de comportamento propriamente humano que não é natural. O homem não nasce com ele como se fosse um instinto, mas que é adquirido ou conquistado por hábito. Isso aqui é importante. Por quê? Porque quando nascemos, nós, como bebês, não temos ética. Porque o bebê, quando ele chora 3 horas da madrugada, quando ele faz manha, quando ele faz birra, quando ele acaba querendo não fazendo com que a atenção dos pais sejam propriamente para eles, isso é falta de ética. Então, o bebê não nasce com ética, porque ele não pensa no próximo, ele pensa por si mesmo, ele pensa para si mesmo, e ele é um ser individualista. Isso é totalmente normal, porque o ser humano em si ele não nasce com ética. Sócrates mesmo, ele aborda esta questão há 2.500 anos atrás, e o interessante de tudo isso é que, como está escrito aqui, a ética ela é adquirida ou conquistada por hábito, ou seja, ela é desenvolvida de acordo com os anos, porque daí a criança, quando acaba se desenvolvendo, acaba crescendo, ela entende que se ela chorar 3 horas da manhã, não só atrapalha os pais, mas também pode até mesmo atrapalhar os vizinhos. Ela acaba adquirindo esse senso ético, ela acaba entendendo que tem coisas na vida que pode ser esperada, tem coisas na vida que pode ser resolvidas de uma maneira diferente, para que não venha atrapalhar os seus pares. Por isso que a ética ela é adquirida, ela é conquistada de acordo com os anos, aonde cresce essa maturidade e, como a gente vai ver mais para frente, o desenvolvimento experiencial que chamamos de motivo antropológico, a qual a criança ela acaba se desenvolvendo, ela acaba tendo essas experiências, ela acaba sendo um ser a qual tem essas experiências e adquire então um amadurecimento ético. Continuando, portanto, ética e moral pela própria etimologia dizem respeito a uma realidade humana que é construída histórica e socialmente a partir das relações coletivas dos seres humanos nas sociedades onde nascem e vivem. Então aqui, ética e moral diz respeito à realidade humana que é construída histórica. Por que histórica? Porque no decorrer da história, o ser humano ele precisou do quê? Se socializar. E para você socializar, você necessita ser uma pessoa que saiba socializar. Tem pessoas que gostam de socializar, mas não sabem como socializar. São pessoas inconvenientes, são pessoas que não conseguem ter um assunto, uma convivência, uma expressão ou algo do gênero que venha de fato agregar ou ter um convívio harmônico com o outro ser. Logo, essa pessoa ela não é apta a socializar, ela precisa entender primeiro o que é ética, ela precisa entender que se ela falar de forma ofensiva com o outro ser ficará ofendido, por mais que, por exemplo,
eu não sou careca, mas se a pessoa me chamar de careca, eu posso me sentir ofendido, porque eu não sou. Mas se a pessoa tiver uma maturidade mental muito grande, ela não vai se ofender, porque ela não é careca. E isso aqui envolve uma outra questão, mas em si, tem pessoas que se sentem ofendidas com alguns comentários, e isso acaba sendo antiético, não só na questão da sociabilidade, mas também na questão trabalhista, dentro da empresa. Como que anda a ética profissional na sua empresa? Será que o seu patrão, ou seus colegas de trabalho, ou até mesmo o coordenador, ou a pessoa que está lá gerenciando, será que de fato ela tem uma ética profissional? Será que ela sabe trabalhar com outros seres que têm o seu próprio mundo, têm a sua própria cultura, e independente desses fatores, necessariamente a ética tem que estar lá, porque se não estiver, a pessoa não vai conseguir ter relações coletivas com outros seres. Por isso que isso é construído de forma histórica e social a partir das relações coletivas na sociedade onde nascemos e vivemos. A ética teria surgido com Sócrates, pois se exigiu maior grau de cultura. Ela investiga e explica as normas morais, pois leva o homem a agir não só por tradição, educação ou hábito, mas principalmente por convicção e inteligência. Então, Sócrates ele traz essa concepção de ética já no século V, século IV antes de Cristo, e ele explica que são normas morais, ou seja, percebemos aqui que a ética e a moral, elas acabam andando juntas, aonde a ética, segundo a concepção e definição que temos hoje, é uma teoria científica e filosófica, enquanto a moral, ela acaba sendo algo prático. Então, ambas andam juntas, trazendo o quê? O homem a agir não só por tradição, onde ele vive, mas também por educação. Uma pessoa que de fato é educada é uma pessoa que de fato ela nem que ela impõe no sentido pejorativo, mas ela coloca respeito, ela mostra respeito. Logo, ela é respeitada pelos seus pares. E nisso, os seus pares, também sendo pessoas educadas, elas também impõem esse respeito e são respeitadas. E aqui continua, principalmente por convicção e inteligência, porque ser ético, ser educado, ser uma pessoa que sabe conviver socialmente, querendo ou não, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que sabe tratar outro ser humano como um ser humano. Aquilo que falamos no latim como humanitas e humanitas, que mais para frente iremos falar sobre essa definição. O ser humano ele passa a deixar de ser um baixo ser humano e começa a ser o máximo de ser humano que sabe de fato conviver com outro ser humano, um ser humano que de fato consegue fazer com que as suas experiências, a sua vida, a sua cosmovisão, ela não venha atrapalhar o seu convívio social. Continuando, Vasquez aponta que a ética é teórica e reflexiva, enquanto a moral é eminentemente prática. Então, a ética é teórica, enquanto a moral é prática. E a ética ela é reflexiva. Por quê? Porque você tem que refletir como que anda a minha sociabilidade, como que de fato eu tenho agido com os meus pares, como que de fato eu tenho falado, qual que é a forma que eu falei, como que eu tenho pensado e demonstrado esses pensamentos para o meu próximo, como que de fato eu tenho me expressado com o meu próximo, porque isso conta como ética, porque não adianta nada você querer que as pessoas venham ter ética, sendo que você não tem ética. Não tem como eu querer que a pessoa faça por mim aquilo que eu não faço por ela. Não tem como que eu querer ter essa sociabilidade, sendo que eu por si só não consigo ser sociável. Então,
A ética, ela também é reflexiva. Ela é reflexiva porque traz na mente do ser humano essa reflexão. Será que tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu faço realmente é ético, realmente está correto, realmente está sendo bom? Ou será que está sendo antiético, ruim, até mesmo imoral ou amoral? Por isso que quando falamos de ética, a ética ela é teórica, mas quando colocada na prática, ela se torna, querendo ou não, uma moral. Continuando, uma completa a outra, havendo um interrelacionamento entre ambas, pois na ação humana o conhecer e o agir são indissociáveis. Não adianta você conhecer se você não agir. Então a ética se torna o conhecimento que você tem que ter enquanto a moral se torna o agir. Você necessita agir, você necessita tomar essa ação, porque se você não tomar essa ação, você acaba sendo uma pessoa que não é ética. Sócrates foi um filósofo grego, mesmo não sendo o primeiro filósofo da história, é reconhecido como o pai da filosofia por apresentar o grande marco da filosofia ocidental. Então ele traz essa concepção da ética, ele até mesmo dá o exemplo do bebê, que o bebê ele não nasce com ética, mas ele adquire conforme os anos por conta do seu convívio e hábito, e depois ele se torna um ser ético. Diferença entre ética e moral. A diferença entre a ética e a moral é interessante porque a ética envolve princípios éticos e ela é permanente, ou seja, ela é duradoura. Ela não muda, geralmente ela se torna a mesma durante anos. Ela é universal porque engloba todas as pessoas, não importa a sua origem, sua nacionalidade, a sua língua, a sua cor, a sua sexualidade, não importa nada. O que importa é que ela é universal. A ética é regra. Você precisa viver essa regra, porque se você não viver essa regra, você não se torna um ser sociável, você acaba sendo uma pessoa mal educada, uma pessoa que de fato é antiética. A ética é teórica, como falamos anteriormente. A ética é teórica porque ela envolve a questão reflexiva da teoria, porque quando você a coloca em prática, ela se torna, querendo ou não, uma moral. Como está aí, a moral é prática. A ética é reflexiva. Você tem que refletir. Será que o que eu faço, será que o que eu ando falando realmente é ético, realmente é bom, realmente é ruim, realmente está sendo agregável para a vida do outro ser? Será que realmente eu não posso mudar? Porque todo ser humano, ele se torna perfectível. Ou seja, todo ser humano, ele acaba evoluindo, se moldando, crescendo não só intelectualmente, mas mentalmente, fisicamente. Então, todos os seres humanos se tornam perfectíveis. Lógico, tem seres humanos que preferem ser imperfectíveis, seres humanos que são estagnados, se conformam com a mesmice. São pessoas que vivem uma vida parada, não vai para frente, não vai para trás, mas fica parada. Tem essas pessoas, mas todo ser humano ele acaba se tornando perfectível. Ele não é perfeito, porque ele não é isento de erros, mas ele no decorrer dos anos acaba refletindo sobre aquilo que de fato ele tem feito de bom e de ruim e colocando na balança para ver se realmente vale a pena ou não continuar nessa vida. A ética trata do bem e do mal. Temos aqui algumas definições embaixo, como aético é a ausência de ética e antiético, que está aqui embaixo. Meu cursor saiu aqui. Temos a moral e imoral. A moral é um código de conduta. Moral é conduta específica, moral é temporal, moral é cultural, moral é conduta da regra, moral é prática, moral é ação, moral trata do certo e errado. E lembrando que todos nós seres humanos nascemos com moral.
A moral, ela é embutida no homem, aonde o homem, desde criança, desde a sua tenra idade, ele sabe o que é certo e o que é errado, porque quando ele comete um erro, mesmo ele não sabendo que aquilo é errado, ele acaba tendo na mente dele uma consciência qual acaba pesando, mostrando para ele que de fato ele errou. Então o ser humano ele nasce com essa moral, ele acaba julgando coisas que ele anda falando, que ele anda fazendo e então ele nasce com essa moral. Por isso que ela é uma conduta específica e a moral, querendo ou não, também envolve a cultura, porque, por exemplo, aqui no Brasil, um relacionamento monogâmico é moral. A partir do momento que um homem tem duas mulheres e uma mulher tem dois homens, passa a ser imoral. Imoral por quê? Porque não é cultural essa regra, essa prática. Não é cultural. Mas tem outros países, principalmente no Oriente, que essa prática ela se torna moral. Então, segundo a ética secular, segundo essa moral secular, isso envolve a cultura, mas quando falamos de moral bíblica, aí já envolve uma outra questão, não só moral, mas também pecaminosa, porque um relacionamento poligâmico ele é pecaminoso, o adultério é pecaminoso, matar é pecaminoso. Então, dependendo daquilo que está em pauta, a moral ela se torna pecaminosa, mas a moral ela é cultural. A moral ela é prática, a moral é ação. Por quê? Porque ela vai fazer com que você coloque em prática aquilo que de fato foi pensado, refletido, aquilo que de fato, na teoria, foi feito na prática, fazendo com que você trate o certo e fazendo com que você trate o errado. Será que se eu fizer isso aqui é errado? Ou será que se eu fizer isso aqui está certo? Então a moral ela trata dessas questões do certo e do errado. Por isso que a moral ela acaba sendo um código de conduta. Por isso que é fácil você ver quem é moral. É fácil você ver quem de fato é moral, quem não é moral. Por isso que é interessante sabermos essas diferenças. A ética secular ou filosófica é a ciência dos costumes ou hábitos. É uma ética que busca a verdade e o bem pela razão, conforme os conceitos predominantes da época. Dessa forma, ela se refere ao costume ou hábito de beber, aos modos à mesa, às tradições de casamentos e funerais, às festas religiosas e culturais, à moda e à moral trabalhista, política, civil e econômica. Então, a ética secular, ela trata dessa forma, esse costume, esse hábito. Por exemplo, modos à mesa. Você não vai ficar mastigando de boca aberta perto das pessoas. Isso é horrível, isso é antiético, isso é nojento, nojento demais. Você vai respeitar a tradição de casamento, você vai ir de acordo com a ocasião, você vai respeitar o ambiente, você não vai fazer piadas inconvenientes, você não vai ser o estraga-prazeres, seja em casamento, seja em funerais, seja em festas religiosas e culturais. Você necessita respeitar esses ambientes, você necessita respeitar pessoas, seres humanos. Você precisa ser ético, porque vocês acabam percebendo que isso não só envolve uma questão de relacionamento. Ah, eu conheci uma pessoa que, eu tenho um relacionamento com um amigo, com um colega, com um conhecido, com um familiar. Isso não só envolve essas questões, mas também envolve casamentos, funerais, festas, trabalho, política. Então vocês conseguem ver que as nossas ações, elas têm que ser julgadas, elas têm que ser refletidas para que não venhamos errar. Por isso que a ética, ela é reflexiva, porque precisamos refletir para ver se estamos de acordo com o ambiente ao qual estamos.
com as pessoas que estamos lidando. Agora, é diferente da, da ética secular. A ética cristã não é a mera ciência de costumes e hábitos, não buscando a verdade ou bem primariamente pela razão. A ética cristã não exclui a razão, mas a leva cativa à obediência de Cristo. Dá para a gente ler esse texto também, 2 Coríntios 10:5. Aqui, ó. 2 Coríntios 10:5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. A ética cristã, a gente vai ver no próximo slide, que ela é diferente da ética secular. Por quê? Porque a ética cristã, ela não pode ser mudada, ela é uma única ética de fato. Ela é baseada nas escrituras sagradas e revelada por Deus. Então, tudo aquilo que envolve a questão ética e moral relacionada à ética cristã, ela está pautada na Bíblia, a qual tem 66 livros. Antes da gente falar sobre a ética cristã, é interessante a gente falar um pouco sobre etiqueta também. A etiqueta é um conjunto de regras de comportamento que especifica como devemos nos comportar socialmente. A etiqueta é uma pequena ética. É uma pequena ética qual faz com que juntam esse conjunto de regras, que são os comportamentos, a qual devemos nos comportar socialmente. E a ética trata de regras e normas que estabelecem o comportamento socialmente, aceito em diferentes ocasiões, baseando-se no trato de formalidades em momentos cerimoniais ou na convivência comum. Então, quando falamos também sobre a ética, envolve também a etiqueta, porque ela trata especificamente esse comportamento a qual devemos ter socialmente. Mas como que ela trata esse comportamento? Através desse conjunto de regras, que são normas as quais devemos ter. Por exemplo, você não chega no juiz mal vestido. Por quê? Porque você tem que ter ética lá. Ah, Gustavo, mas isso é uma opressão, isso não deveria ser assim, porque roupa não define pessoa. Define sim, define sim. Se você vai no hospital, como que você vai distinguir o médico, o enfermeiro, a enfermeira, de um paciente comum? Através do quê? Quando você vai na fisioterapia, como que você distingue a fisioterapeuta ou o fisioterapeuta de outras pessoas, dos pacientes? Como que você distingue um professor de um aluno? Como você distingue um político de um cidadão comum? Entendeu? Então, querendo ou não, a roupa define. Então, por isso que temos que ter essa ciência de que o local ele estabelece a etiqueta, estabelece a ética, ele estabelece essa norma, essa regra para fazer o quê? Esse convívio social, essa convivência comum, essa formalidade em momentos que são necessários. Tem pessoas que não ligam, por exemplo, em ir num casamento de camiseta, calça, normal. Só que isso não é errado, mas você vai tirar foto com outras pessoas e dá um contraste muito grande, muito grande. Por mais que cada um tenha o seu estilo, dá um contraste muito grande. Eu sei que cada um tem a sua personalidade, mas o ambiente, ele tem que ser respeitado. Porque há essas normas e regras. Por isso que a etiqueta é importante, porque ela estabelece isso. Por isso que é necessário sabermos o que é etiqueta, para que venhamos ter essa convivência comum. A ética secular, eu já falei um pouco sobre ela, lembrando que quando falamos sobre ética, isso envolve muitas questões mesmo. Então, a ideia aqui não é
esgotar o assunto, mas é apenas trazer de forma simples toda essa gama de conteúdo. E a ética cristã, ela trabalha o quê? A revelação da vontade divina. Deus, ele revelou a sua vontade. Ele revelou e deixou aqui, na Bíblia. Se a pessoa ela não sabe qual é a revelação de Deus, a revelação da vontade de Deus para sua vida, é porque deixou de ler isso aqui. Pregações e ensinos são importantes, mas eles não saciam a fome e sede que um verdadeiro cristão tem. E um outro detalhe, a ética secular, ela é, ela se torna obrigatória por todos, mas a ética cristã não. Por quê? A ética secular, ela é obrigatória porque envolve o convívio social de uma pessoa. Eu não posso deixar de fazer aquilo que de fato é o correto, segundo a ética. Agora, a ética cristã, por exemplo, eu devo orar. Eu não posso falar para uma pessoa que não é cristã que ela deve orar, porque é uma vontade divina. Eu não posso falar para uma pessoa que não é cristã, você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar teologia. Quer aprender mais a fundo? Você tem que saber hebraico de ponta a ponta, de grego de ponta a ponta, aramaico de ponta a ponta. Tem que saber ler latim, francês, alemão, inglês, para você saber de ponta a ponta aquilo que de fato a teologia histórica nos diz, aquilo que de fato as escrituras nos diz. Então, eu não posso fazer isso aí. Enquanto a ética secular é obrigatória socialmente, quando eu falo que ela é obrigatória para todos, não importa a sua nacionalidade, a sua raça, a sua cor, não importa nada. Ela é obrigatória. Ela é obrigatória para todos. Ela não faz acepções. Ela é obrigada a todos. A ética cristã, ela só é obrigada a pessoas que são cristãs. Quem é cristão, regenerado, de fato convertido, ele é obrigado. Mas, Gustavo, obrigação não é uma opressão? Olha, vou ser sincero com vocês. Quando eu falo de obrigação, é um dever que é espontâneo da pessoa. Por exemplo, eu amo ter harmonia social. Eu não gosto de socializar. Eu não gosto. Mas eu sei socializar. E eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo saber socializar. Então, quando colocamos isso na Bíblia, quando fala assim, o cristão deve orar, o cristão deve ler, o cristão deve adorar, obedecer, é uma obrigação, mas é uma obrigação espontânea, porque quando a pessoa ela tem o seu intelecto, vontade, emoção regenerada, o intelecto acaba acabando entendendo as coisas espirituais, acaba entendendo a revelação da vontade divina, quando a vontade é de buscar a Deus as coisas espirituais, buscar ser santo, e o sentimento é uma alegria intensa, um regozijo em obedecer, em fazer as coisas para Deus, isso não é obrigação. Isso é vontade, a pessoa tem vontade, a pessoa tem, eu quero, eu quero, eu quero muito fazer isso aí. Então, toda vez que eu falar de obrigação aqui, geralmente vai estar baseada nessa definição, de que a pessoa ela tem que gostar. Ah, Gustavo, mas é ética secular. A ética secular, quando eu falo de obrigação aqui, é bom a gente dar uma explicadinha nisso aqui. Quando eu falo que ambos seres humanos têm que ser éticos por obrigatoriedade, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. E tudo bem, só que você tem que ser. Aí de fato você é obrigado. Não adianta, você tem que ser obrigado aí, não adianta. Você tem que ser, porque senão o seu convívio vai ser horrível. Agora, a ética cristã, querendo ou não, você vai ter que ser obrigado. Aí não tem o que fazer mesmo, não. Você tem que ser obrigado. Você tem que ser obrigado a fazer, porque aí vai distinguir o verdadeiro cristão de um falso cristão. Porque um cristão que não gosta de ler, orar, adorar, obedecer, não é um verdadeiro cristão. É apenas uma pessoa que viu
um refúgio na religião, mas não um refúgio no sentido espiritual, mas no sentido físico mesmo. Geralmente material, money, verba, dinheiro. Então, na ética secular, realmente é obrigatório. A pessoa gostou ou não, ela tem que fazer. A ética cristã, ela é obrigatória, porque daí vai se distinguir quem é verdadeiro cristão e quem não é. Lembrando que a obrigatoriedade aqui na ética cristã está relacionada à vontade que a pessoa tem que ter. Ela é normativa, porque ela tem normas, regras que são o quê? Absolutas. E elas não são temporais. Elas são transcendentes, transcendentais, ou seja, ela não fica presa no campo físico, material, mas sim no campo metafísico, imaterial, transcendente, porque daqui em diante ela vai passar, ela vai se perpetuar. Ela é direcionista, porque ela direciona você para o caminho que você deve andar, direciona a pessoa naquilo que ela deve fazer, e tudo isso é imutável, ou seja, não muda. A Bíblia ela foi escrita há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo. Ó, cometi um erro de português. Há muitos anos atrás, eu não posso colocar porque é erro. Há muitos anos ela foi escrita e até hoje ela não mudou. Ela não mudou, ela nunca mudará. Pelo contrário, continuará sendo imutável. A tarefa da ética cristã, ela vai trabalhar essas perguntas aí. Qual o verdadeiro significado e propósito da vida humana? Quem é o ser humano? Qual é a natureza do ser humano? Como deve ser o ser humano? O que é verdade, justiça e retidão? O que é moralmente certo e errado? O que é uma vida correta? Como devem ser os relacionamentos interpessoais do ser humano? Qual a posição do homem para com seu Criador e para com seu Salvador Jesus Cristo? Quais são as implicações do senso de dever, de obrigação moral do homem para com Deus e seu próximo? Então, vai tratar sobre essas questões que são presentes em todos os seres humanos. Qual que é o verdadeiro significado e propósito da vida humana? Por quê e para que eu fui criado? O que de fato é o ser humano? Que natureza é o ser humano? O que eu devo fazer como ser humano? O que de fato é a verdade? A filosofia ela tem um debate muito grande sobre essa questão do que é a verdade, a justiça, uma retidão, e a moral não é relativa, dependendo da cultura, dependendo do seu país, não é relativa, mas na Bíblia, será que ela é relativa? Não, logicamente não. Ela é imutável, ela é uma só. Por isso que a tarefa da ética cristã é trabalhar essas questões. O que é uma vida correta? O que é, de fato, uma integridade humanística e uma integridade divina? Como que Deus vê a integridade? Será que, de fato, a integridade que Deus vê é a mesma integridade que o homem vê? Como devem ser os relacionamentos interpessoais dos seres humanos? Aí que entra a questão da ética. Como que deve ser o seu relacionamento com o seu próximo? Será que realmente é um relacionamento ético? Olha que interessante, a ética cristã também trabalha aqui. A ética secular. Porque não é porque a pessoa é uma ateia, um ateu, você vai ter que ir lá esculachar a pessoa. Não é isso. Você tem que ser ético com a pessoa. Cada um tem a sua fé. Não é você que convence o ser humano. É o Espírito Santo que convence. O que você tem que fazer é pregar, ensinar. O trabalho de convencimento é o Espírito Santo. Toma cuidado, não troque os papéis. Qual a posição do homem para com seu Criador? Qual é o nosso papel como criaturas perante Deus, perante Jesus Cristo? Quais são as implicações no senso de dever, da obrigação moral, tanto para com Deus, tanto para com os homens? Daí que vem a ideia da ética dos 10 mandamentos. Ó, quem quiser comprar esse livro aqui, ó, Na Ética dos 10 Mandamentos, Hans-Ulrich Heifer, um autor espetacular, tem 248 páginas esse livro. Ele trabalha sobre a ética cristã, trabalha sobre todas essas coisas, ele usa até mesmo o decálogo, que é os 10 mandamentos,
como que os 10 mandamentos ele pode ajudar na ética, como que através desses mandamentos a gente consegue ser éticos, lutando com a nossa obrigação com Deus e com o homem. Lembrando que os 10 mandamentos é o seguinte: Deus ama você primeiro, você acaba amando a Deus, esse se amando, e depois você ama o seu próximo. Então, L. Deus, você, Deus, você, o próximo. Não tem como cortar essa sequência. Esse livro, ele vai tratar também sobre isso. E por fim, iremos falar 4 motivos para fazer ética. O primeiro motivo é um motivo antropológico, e aqui eu vou ler para vocês aquilo que Heinz ele trata no seu livro, e depois eu vou comentar por cima. Do ponto de vista antropológico, a ética é indispensável porque faz parte da experiência humana. O homem está se desenvolvendo, está se decidindo diariamente. O desenvolvimento do homem torna-se evidente na cultura, na tecnologia moderna, no crescimento populacional das cidades, na agropecuária. Em tudo isso, temos provas de que ele continua a progredir e a se definir. O homem é um ser indefinido. Não vive na dependência do instinto como um animal, mas também não sobrevive totalmente livre dele. Na realidade, ele vive no meio, entre a liberdade e a dependência do instinto. Portanto, as boas intenções fazem parte do ser humano. O homem desenvolve-se de humanitas, mínimo de humanidade, para humanitas, máximo de humanidade. É necessário lembrar que, em todos os lugares onde existem seres humanos, eles diferenciam entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Não existe nenhum povo que não faça distinção entre o que é aprovado e o que é condenado. O homem mais primitivo, tal como o mais civilizado, julga suas decisões. Então, o ser humano, como eu falei anteriormente, ele é um ser humano que se torna perfectível, porque ele acaba sendo um ser humano que se molda, que evolui, que realmente agrega não só para si mesmo, mas para os outros. E através desse desenvolvimento, a ética ela está presente, porque não tem como o ser humano se desenvolver sem ética. Porque como aqui a gente viu, o desenvolvimento do homem torna-se evidente na cultura, na tecnologia moderna, no crescimento populacional das cidades. E tudo isso não envolve a sociabilidade, não envolve uma questão sociológica. Por enquanto, estamos falando do homem, do eu, antropologia. Antropo vem de anthropos, homem. Está falando do homem em si. Mas isso não fica só no si, no eu. Também envolve um motivo sociológico. Por quê? Porque quando você trata de questões internas, elas acabam sendo externadas. Daí envolve o quê? Uma sociedade precisa de estrutura e ordem para sobreviver. O indivíduo precisa limitar suas ações em favor do próximo. Sinais de trânsito, relações paternais, questões matrimoniais, convivência comunitária. O homem precisa refletir sobre seus próprios atos e atitudes para sobreviver. E isso independe de cultura, educação, nível social, religião ou ideologia. Então, da antropologia passa para a sociologia, a qual ele precisa ter as suas ações em favor ao próximo, seja no trânsito, família, amizades, casamento, convivência comunitária com o próximo. Isso não importa se você tem uma cultura diferente, uma educação diferente, um nível social diferente, uma religião e ideologia diferente, não importa. Isso é obrigatório. É isso que eu estou enfatizando, isso é obrigatório. Não importa de onde você veio, você pode vir no centro da Terra, ou lá de Plutão. Você precisa ser ético, porque isso torna a convivência do ser humano harmônica. Não torna a convivência do ser humano horrível, pelo contrário, harmônica, gostosa. O motivo teológico. Em todos os homens existe uma
consciência fundamental do bem e do mal, lei da criação. Bom é o que visa o bem-estar, mal é o que impede. Todos os homens com bom senso concordam com o fato de que é necessário promover o bem-estar. O problema é definir em que isso consiste e como promovê-lo. Quando falamos do bem e do mal aqui, isso já está imputado no ser humano, Deus imputou no ser humano esse bem e mal. Isso também envolve moral, logicamente. E também isso envolve a questão de que você precisa ensinar isso para outras pessoas, porque as pessoas não sabem disso. Você precisa ensinar. Mas como que você vai ensinar esse quesito teológico? Aí, Deus continua. A pregação do evangelho não só tem seu ponto de partida no vácuo da ética do homem, mas também retrata este vazio a fim de prepará-lo e conscientizá-lo para receber uma nova mentalidade e consciência formadas pela Bíblia. Isso se torna necessário porque o alvo do evangelho é tornar justo o pecador, mas para o homem receber a justificação pela fé em Cristo Jesus, ele precisa primeiro ouvir o evangelho a fim de reconhecer sua culpa e perdição diante de Deus. Na prática, isso significa que além do evangelho, deve-se pregar também a lei que conduz a Cristo. Paulo declarou, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, através da pregação do evangelho, você acaba mostrando para a pessoa essa nova mentalidade que ela deve ter. Lembra do que aqui, ó, da diferença da ética secular para a ética cristã? Revelação da vontade divina, ela é normativa, absoluta, transcendente, direcionista, objetiva, imutável, diferente da ética secular. Então, a ética cristã, ela traz uma nova regra, uma nova norma. Por isso que o motivo teológico, ele é de suma importância. O motivo individual e natural. Todo indivíduo é sensível, tem sentimentos pessoais, tem consciência daquilo que considera certo. Essa consciência de uma justiça geral é comum em todas as culturas do mundo. Somos quase cegos em relação a nós mesmos, mas somos altamente sensíveis em relação ao próximo. Nós nos justificamos sempre, mas acusamos o outro. O fato de alguém ficar com raiva do próximo é uma prova da consciência individual da existência de regras individuais de conduta. É uma prova da necessidade de fazermos ética e uma razão para fazê-la. Por quê? Porque quando você acaba pensando mais em você, no sentido de egocentrismo e acabando prejudicando o seu próximo por questões externas, você percebe que a ética ela precisa estar aí, porque por mais que o ser humano ele tem esse quesito do ego, necessitamos saber se o que iremos fazer ou falar irá prejudicar o nosso próximo de graça. Sabe o que é de graça? Tipo, não aconteceu nada, você vai lá e é ruim, é mal. De graça. Não teve um motivo. Simplesmente foi ruim de graça. Então, por isso que a ética, ela precisa de fato ser executada por todos os seres humanos, por conta desse fator. Dentro da filosofia da ética, esse fenômeno recebe o nome de direito ou conhecimento natural, ou lei natural. Será que a Bíblia fala a respeito do direito natural ou da lei natural? Uma lei partilhada por todos, gravada por Deus no íntimo do coração humano? Qual a passagem bíblica clássica que apoia a ideia da lei natural? Aí tem aqui Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15, a qual o texto diz: quando, pois, os gentios que não têm lei, gentios são todos aqueles que não são judeus, tá bom? Não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei. Não tendo a lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, 4 motivos para fazer ética. Antropológico, porque o ser humano ele passa a se desenvolver, porque ele sabe julgar aquilo que é certo
ou errado, segundo seus pensamentos, ações e falas. O motivo sociológico, porque o antropológico ele não fica só em si, ele acaba passando para a sociedade. A sociabilidade que o ser humano ele deve ter acaba fazendo com que ele acabe respeitando questões sociais, seja internas dentro da família ou relacionamentos ou até mesmo externos, lá fora, trabalhista, civil, econômica, trânsito, etc. Motivo teleológico, porque de fato o ser humano ele tem imputado em si essa lei dentro dele, essa lei ética dentro dele, ele sabe aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que de fato é o bem e o mal. E se a pessoa não é cristã, nós como cristãos devemos mostrar essa lei para essas pessoas, para que a pessoa seja condenável perante essa lei e salvas perante a graça que há em Cristo. Porque a lei, ela condena. A graça, ela salva. Mas para a graça salvar, a pessoa precisa primeiro saber por que ela está sendo salva. Ah, estou sendo salvo do quê? Não faço nada? A lei vai mostrar quais são os erros que ela está cometendo. Não é só beber, matar, fumar, se prostituir, fazer tatuagem, como muitos dizem. Se bem que tatuagem em si não é pecado, depende da sua motivação. Mas aí fica para um próximo vídeo, que a gente pode estar tratando sobre esse tema. Mas em si não é questões internas. A partir do momento que você está fora de Cristo, não fazendo a vontade de Deus, você está pecando. Então a lei mostra isso e Cristo vem e salva você por essa graça, esse favor merecido. E o motivo individual e natural é porque todo ser humano tem em si esse sentimento de é apenas eu, um sentimento, uma consciência, uma concepção, essa mentalidade de que é apenas eu, pronto, acabou. Não importa o próximo. Então você acaba prejudicando o seu próximo e por isso que a ética precisa estar fincada, calcada no ser humano. Por isso que devemos estudar ética, ok? Espero que você tenha aprendido muito através deste vídeo, que você possa cada vez mais se desenvolver, não só consigo mesmo, mas também com o seu próximo, e que os seus relacionamentos venham ser cada vez mais harmônicos, como a ética, a etiqueta e a moral requerem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.